eu quero cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que essa paz inunde e reine em seu coração, e eu quero compartilhar com você um texto que está lá no livro de Jó, não é? No capítulo 1. Às vezes, os irmãos, pastor, mas como é que o senhor tirou isso? Irmãos, é fruto da leitura de todos os dias da palavra, Deus vai falando ao nosso coração, e como eu terminei agora recente, na verdade ontem, o livro de Jó, eu gostaria de compartilhar um pedacinho, um pouquinho daquilo que Deus fora ministrando à minha vida, não é, ao meu coração, com esta igreja amada, não é? Jó no capítulo 1, eu quero falar hoje à noite sobre 4 fundamentos para uma vida abençoada, ou de uma vida abençoada, não é nem para você se tornar abençoado, mas 4 fundamentos de alguém que já foi, que abençoado, não é? A gente aprende com os exemplos, os personagens bíblicos, para que a gente possa crescer, não é? E todo mundo, se eu perguntar aqui, quantos gostariam de ter uma vida abençoada? Olha aí, todo mundo, não é? Todo mundo quer ter uma vida abençoada. Então, existem alguns caminhos, alguns trilhos, alguns fundamentos que são essenciais para que a gente possa, não é, dizer, para que a gente possa realmente desfrutar dessa bênção do Senhor Jesus, não é? E eu quero compartilhar com vocês hoje, em o nome de Jesus. Diz assim, olha, Jó capítulo 1. Aliás, antes de começar a leitura, eu quero desafiar os irmãos, nós hoje estaremos orando das 21 horas, assim que terminar esse culto aqui, a gente vai começar uma live de oração com todos os pastores, supervisores, né? Está tendo oração a semana inteira, está tendo jejum a semana inteira. Eu quero desafiar você que ainda não entrou nesse propósito. Irmãos, não há como. Escute, em tempos de grande sofrimento e crises, como nós estamos passando, a gente precisa aprender a orar e jejuar. Jesus falou assim, olha, vai chegar um tempo em que o noivo será tirado, ou seja, a alegria de vocês, a festa, não é, o enlace matrimonial será tirado e vocês necessitarão a jejuar e orar. E nós estamos vivendo esse tempo, mais do que nunca, né? Estou falando da minha história, da minha geração, nunca passei, nunca nem imaginei passar pelo que estamos passando. Então a gente está vivendo um momento que nos chama a atenção para orarmos e jejuarmos. Então, se você não entrou ainda nesse propósito, meu amigo, entre urgentemente, não é? Para que você desfrute daquilo que você tem, né, em Deus. Então, hoje à noite, das 9 às 10 horas, já estão publicando aí no Zoom, nos grupos, nós vamos estar orando aqui na igreja, vamos ficar aqui orando, não é? E meia-noite começa jejum de novo, já com a área roxa. A área roxa inicia o jejum de novo também, não é? E vai até o dia 28. Jejum e oração e tapa na cara do cão. É assim que a gente vence. Diz assim Jó, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e 500 juntas de bois. Calma aí, gente. E 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E um belo dia, ouvindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear
a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. E agora Deus dá o testemunho dele: homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus à toa? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Olha como o acusador fala, né, irmão? E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Então saiu Satanás da presença do Senhor, e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente te escapei para te trazer a nova. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas, e os moços, e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, mas só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus alguma falta. Gente, queridos irmãos, está aí um sofrimento, eu acho que incomparável sobre a terra. Esse negócio, o livro de Jó, ele é tão profundo que alguns dizem que Jó não existiu sobre a terra, que o livro de Jó era um livro poético, uma fábula, de tamanha coisas que aconteceram aqui com a vida desse homem. Inclusive, ele se torna protagonista da sua história quando o Satanás aparece no caminho. Nem sempre quando o diabo aparece no caminho da gente, e inclusive com a permissão de Deus produzindo sofrimento, ele é o protagonista. Não, eu que sou, você que é. Quando o diabo aparece, ele se torna protagonista da história e do filme da sua existência. De modo que alguns dizem que ele não existiu, mas eu quero crer e acreditar na palavra de Deus que ele existiu. A Bíblia chega a dizer que ele existiu no tempo e na história. Um homem lá na terra de Uz. Ele morava lá. Também o próprio Deus dá testemunho de Jó quando ele começa a mandar maldição sobre a nação de Israel quando eles pecaram. Ezequiel, no capítulo 14, Deus chega a dizer assim: olha, ainda que Abraão, que Noé e que Jó estivesse no meio de vocês, vocês não se converteriam dos seus pecados. Então, se o próprio Deus diz que ele existiu, quem sou eu para acreditar nessa conversa fiada dizendo que Jó não existiu? Jó existiu, foi um personagem bíblico, e um homem que passou uma das maiores, se não a maior provação de todos os tempos. Eu acho que ele perde somente para Jesus. Não, eu tenho certeza que ele perde somente para Jesus, porque além do sofrimento físico, Jesus também suportou as dores espirituais, não é? Ele foi enfermado pelos nossos pecados, não é? Ele sofreu as nossas iniquidades. Mas Jó, irmãos, humanamente falando, é algo assim indescritível. Não se tem palavras para descrever o que esse homem viveu. No capítulo 1 você já dá vontade de chorar. O homem está bem, tem dinheiro, as coisas estão fluindo para ele, mas de repente, olha os de repente que acontece na nossa vida. De repente chegou a pandemia, de repente chegou o vírus, de repente seu melhor amigo morreu,
De repente, seu avô, sua avó estão isolados, morrendo agora com depressão e solidão. De repente aconteceu alguma coisa. E esse de repente veio com a permissão de Deus, não veio com a vontade diretiva de Deus, mas veio com a vontade permissiva de Deus. O Satanás que nos acusa, e eu acredito que até hoje ele chega diante de Deus, primeiro porque ele é criatura, segundo que Apocalipse diz que o nosso acusador nos acusa de dia e de noite diante do Pai. Sabe o que você faz e deixa de fazer? Dá margem para o diabo lhe acusar, meu amigo. Está vendo lá ela? Olha lá onde é que ela está agora. Olha com quem está falando. Está vendo ele lá? Olha o que está fazendo lá na escuridão da noite. Está vendo agora o que está acessando? Está vendo agora o que está vendo? Está vendo agora o que está olhando, espiando? Está vendo? Está lá, olha lá. Está vendo aquela igreja lá agora sua? E que igreja? Olha só, diz que é o teu corpo. Olha lá o que aquela líder está fazendo. Olha lá o que aquele líder está fazendo. Olha que aquela mulher, olha que aquela criança lá no espaço. Irmão, em todos os lugares e tempos, esse acusador vai nos acusar. Sabe qual é a nossa felicidade? É que Jesus já nos deu a vitória. Hoje nós nos aproximamos de Deus, nos achegamos a Ele, não é porque eu mereço, é porque Ele merece. Eu chego dizendo em nome de Jesus. E aí quando eu digo em nome de Jesus, ele perde os argumentos, mas ele tem argumentos para nos acusar de dia e de noite. Ele acusou a Jó, e ele chama Jó, sabe de quê? Se você não se ateve, ele diz assim, mas é fácil, meu amigo, servir a Deus com a vida que esse cara tem. Esse cara tem dinheiro, esse cara tem filhos bonitos, aliás, 7 homens e 3 mulheres, esse cara é o mais rico da sua região. Riqueza não é pecado, irmãos. O pecado é ser avarento, o pecado é ser dominado pelo dinheiro. Riqueza não, riqueza é bênção de Deus. E eu profetizo que muitos aqui vão ficar ricos em nome de Jesus. Quem toma pela fé vai ficar. Quem não toma e diz, não, isso é brincadeira, não vou ficar rico mesmo, vai ficar pobre. Essa aqui é a verdade, não é? O cara crê e acredita e prospera. Então, se ele com a vida que ele tem, como é que esse cara está bem demais? A família dele está bem demais, os filhos dão festa constantemente, regada a vinho, muita comida, sem dificuldade nenhuma, riqueza, saúde, está tudo aí. Aí Deus fala, então faz o seguinte, eu tenho um testemunho acerca desse homem, sabe o que ele é? Ele é íntegro, reto, ele teme a mim e ele desvia-se do mal. Você quer ver? Vai lá e toca tudo que ele tem, você vai ver o que é que ele vai fazer. Eu creio que Deus deve ter falado nessa terminologia com o Satanás. E a Bíblia diz que com essa permissão, o cabeça de panqueca vem e ele arrebenta com Jó. Jó está lá num momento e daqui a pouco chega alguém correndo e fala, caiu fogo do céu, teus filhos, não é? Tu perdeu tantas mil ovelhas. Caiu, um vento veio sobre a casa, teus filhos estavam lá festejando como sempre e todos morreram. E um atrás do outro, irmão, você já prestou atenção que tem algumas coisas ruins que vêm tudo ao mesmo tempo agora? Quando já prestaram atenção nisso? Às vezes nós estamos bem na vida demais, estamos rompendo, etc. Daqui a pouco acontece uma coisa ruim, aí você fala, ai meu Deus, uma coisa ruim acontece outra ruim, ai meu Deus, outra, daqui a pouco 3, 4, vem tudo de uma vez, e atropela você. Você, meu Deus, por que está me acontecendo isso? O que eu fiz de errado? O que eu fiz para merecer isso que eu estou passando? Você já fez essas perguntas ou só eu fiz para mim? Quando já fizeram essas perguntas para si mesmo? Eu acho que algumas pessoas já fizeram. Você que está em casa também deve estar respondendo. O que eu fiz de errado? O que eu fiz para merecer uma infelicidade dessa? Irmão, aconteceu, está escrito para o nosso bem. As coisas vêm e acontecem. E tem coisas que a gente nem entende. A gente só passa por elas. Eu não consigo explicar nem o porquê, nem o para quê, mas a gente só passa por ela. Estava tudo muito bem, estava tudo de vento em popa. Domingo eu falei que Deus traz poda, não é sobre coisas ruins, é sobre coisas boas. E a gente entende que é uma direção de Deus em todos esses momentos. Mas sabe, queridos, Deus, nós sabemos dessa história por completo, ele enfrenta problema com os seus amigos, que chegaram dando muitos argumentos, daqui a pouco o abandonaram e o espraguejaram, o blasfemaram, falaram de tudo de ruim. Cara, você está em pecado.
Você está em pecado, por isso que essas coisas ruins estão te acontecendo. E a Bíblia fala que em nada disso Jó pecou, até que no capítulo 31 ele fala a toda a sua justificativa, ele diz quem ele é. Depois você lê em casa o capítulo 31 de Jó. Um homem que era tão íntegro, irmãos, que ele desviava até de pensamentos impuros na área sexual. Ele diz lá, eu nunca pensei nem em viver atrás de mulher nenhuma. Como é que essas coisas me acontecem? Mas Deus fala 4 coisas para Jó, que isso me chama muita atenção, não é? Ele diz para nós, de forma direta e indireta, que Jó é um homem abençoado. É verdade ou não é? E ele diz, sabe de que forma? Esse Jó, ele é íntegro, esse Jó, ele é reto, olha só, ele é íntegro, ou seja, sincero, ele é reto, ele teme ao meu nome e ele desvia-se do mal. Então, 4 coisas que o próprio Deus diz acerca de Jó que nós precisamos. Deus está dizendo, sabe o que para Jó? Você é um homem abençoado. E Deus diz isso para ele, e Deus diz isso dele, e Deus fala isso, inclusive, para Satanás. Vai lá e você vai ver quem é Jó. E a Bíblia mostra isso. Então, deixa eu te contar uma coisa. Deus fala 4 coisas da vida de um homem abençoado. Note que eu quero compartilhar com você, então, esses 4 fundamentos da vida de um homem abençoado. Eu não estou compartilhando aqui 4 fundamentos para você ser salvo, que a salvação não começa em você, começa em Deus. Eu não estou compartilhando 4 fundamentos para você vencer suas dificuldades, porque todas nós teremos e vamos continuar tendo. Eu estou compartilhando com você 4 fundamentos para a gente ser abençoado. Um deles, sabe como é que tem que ver? Com Abraão. Como é que eu faço para ser uma pessoa abençoada? Deus chega, Gênesis 17, Gênesis 12, e fala para o patriarca, o pai da nossa fé, dizendo, Abraão, anda na minha presença, meu amigo, e sê tu uma bênção. Deus não disse, e eu vou te abençoar. Não, ele disse, eu vou te multiplicar, te engrandecer e fazer com que você se torne um pai das nações. Mas ele disse, mas se você quer ser abençoado, anda na minha presença e sê uma bênção. Quando você anda com Deus, meu amigo, você se torna uma bênção. O contrário também é verdadeiro. Quando eu me distancio de Deus e não ando com Ele, eu me torno uma maldição. Cheio de rixas, de raiva, de ódio, de críticas. Não é mais a palavra de Deus diz, olha, Jeremias 7, 23, escutai a minha voz, povo meu, eis que eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos oriento, para que tudo se torne uma bênção. Você quer se tornar uma bênção? Quantos querem se tornar uma bênção? Pode dizer um amém. Agora um amém para todo mundo ouvir em casa. Então ande sobre aquilo que Deus orienta, que a palavra dele orienta. Está simples, é claro. Provérbios 16, 17 diz, o caminho do justo evita o mal, mas quem guarda o seu caminho se preserva. Lucas 18, 19, Jesus diz algo que quase ninguém prega sobre isso. Mas ele fala assim, 18, 29, Lucas, eu vos asseguro que ninguém, quem tenha deixado casa, esposa, irmãos, pai, filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no tempo presente muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Sabe o que é que Deus está dizendo? Todos aqueles que inclusive deixaram seus próprios parentes por causa do reino, você não vai passar despercebido. Você será abençoado na era futura, com a vida eterna, mas na era presente, eu te darei o que você precisar. Irmãos, isso é muito sério, porque eu já vi tantos líderes, pastores dizendo, eu vou dedicar minha vida toda, eu vou cuidar de vida, o que é que eu vou ganhar? Claro, essas preocupações nos vêm, mas a palavra de Deus arranca elas do nosso coração quando ela diz, quando o próprio Jesus diz, se você abandonou, ou seja, não é colocar como prioridade, se a tua prioridade for o reino de Deus, eu não te deixarei jamais, eu te abençoarei. Quantos podem dizer amém por isso? Eu vejo o contrário, às vezes eu vejo muitos líderes trocando tudo para trás de uma bênção, e está errado. Eu preciso trocar tudo pelo reino, mas o reino pelo tudo está errado. Por isso que ele toca naquilo que para nós é muito essencial, é a família. Jó era um exemplo de um homem abençoado. Irmão, Jó viveu como patriarca.
lá junto de Noé e Abraão, ele estava ali no meio ali, ó. Ele existiu, ele não é uma fábula. A experiência de vida de Jó para nós nos diz muito, porque o Satanás tentou chegar diante de Deus, não é? Aliás, ele chegou diante de Deus e ele tentou rebentar com Jó. Ele diz, sabe o que da cerca da fé de Jó? Ele diz, esse cara é um interesseiro. Ele só te serve porque ele tem tudo. Ele só está te servindo porque ele tem dinheiro, porque ele tem uma vida boa. Ele só está te servindo porque ele tem uma família boa. Ele só está aí porque está tirando um pouquinho para ele. E é assim que o diabo acusa até o dia de hoje. Mas esses crentes estão na igreja porque eles querem a bênção. Eles só estão aí porque tem um problema para resolver. Ou estão tirando proveito de alguma coisa. Esses dias um homem parou para mim e disse, você é pastor naquela igreja? Sou. Ele disse, você é o dono da igreja? Eu falei, não. Mas não foi você que fundou? É diferente, fundar e ser dono. Eu só cavei o buraco e botei o alicerce lá do templo. Mas quem fundou a igreja foi Jesus. E eu sou passagem. Eu não estarei lá, daqui a pouco eu não estarei mais lá. Sabe? Então, Jó foi esse cara. Mas o diabo chega para arrebentar com Jó e diz assim, olha, esse cara só te serve por interesse, rapaz. Esse cara só te serve porque ele tem uma vida boa. Os filhos dão festa direto. Irmão, olha o perna de gancho. É invejoso. Sabe o que é inveja? Ele não podia ter o que os filhos do Jó tinham. Ele não podia ter a vida que o Jó tinha. Ele não podia ter o testemunho de Deus que Jó tinha. Mas, de repente, ele fala para Deus, olha, esse cara tem tudo. Olha o invejoso. Olha o invejoso. O invejoso não é simplesmente aquele que quer ter o que você não tem. É aquele que quer ter o que você não tem e ele fica com raiva daquilo que você tem. Ele quer que você também não tenha. Então, meu querido, ele chega e ele arrebenta com Jó para Deus. Mas sabe de uma coisa, queridos? Deus olha para ele e fala, então faz o seguinte, vai lá e tira tudo que tem. E quando tirou tudo que tinha, aí ele revelou. A crise revela quem nós somos. A crise revela quem nós somos. Eu estou falando isso já tem muito tempo, irmãos. Ninguém conhece ninguém no tempo de festa. Só conhece o cara na hora da dor. Só conhece a pessoa na hora que diz assim, olha, vamos lamber 1 quilo de sal aqui junto comigo? Aí eu quero ver quem vai permanecer. Vamos para a trincheira. Vamos dar tapa na cara de Covid-19. Eu quero é ver quem vai. Vamos lá distribuir a cesta naquela área carente, está cheio de Covid-19. Eu quero é ver quem vai estar lá dizendo, conta comigo! Mesmo que chegue lá com máscara, com luva, quer nada, irmão. Eu estou fora. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Senhor, livrai-me do mal, a mim e a minha família toda. Irmão, você só conhece as pessoas na hora da crise. Você vai conhecer seu filho, quem é pai, na hora que você disser não para ele. Quem não é filho é empregado, o empregado só quer o salário. E o diabo estava dizendo isso aqui com Jó. Ele só te serve porque ele tem um salário dele. Olha a vida boa dele, olha a fazenda. Olha o tanto de bicho que ele tem, olha a riqueza, olha a empresa. Olha o status quo desse cara, era o mais rico da sua região. E quando ele toca, então, naquele momento da vida de Jó, aí se revelou o que realmente havia dentro do seu coração. A Bíblia diz que aquele testemunho de Deus foi verdadeiro. O cara permaneceu íntegro, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Nu eu saí do ventre da minha mãe. Nu eu vou voltar, irmãos, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Há um ditado aí, eu não sei nem se é verdadeiro, mas eu ouvi um homem falando, diz que quando um dos grandes imperadores da Grécia, não é? Que foi esqueci o nome dele agora, um dos grandes imperadores da Grécia, o cara com 23 anos já tinha conquistado a Macedônia inteira, Alexandre o Magno, o grande, Alexandre Magno, né, que é Alexandre o grande, diz que quando ele foi ser enterrado, ele diz, olha, quando forem me enterrar, enterre-me com a mão para fora, para que todos vejam que eu não estou levando nada desse mundo. Quando o Satanás chegou lá e tocou na vida dele, colocou todas as feridas, ele fala, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá, não para o ventre da minha mãe, mas volta a ser o que não era, em substância informe.
primeira característica para uma pessoa, não é, ou de uma pessoa abençoada, não é para ser abençoada, é de uma pessoa abençoada, é integridade, sinceridade. O sincero é aquele sem cera. Quando Paulo fala isso em Romanos, ele estava olhando para um anfiteatro romano, onde os atores chegavam e eles colocavam aquelas máscaras. Até hoje você vê aquelas máscaras com um riso assim para cima, não é? Tem lá no Teatro do Sina, não é? O ator ele não se apresentava com a cara, ele tem que se maquiar, ele não se apresenta, ele tem que se maquiar, porque ele vai exercer um papel que não é ele. Então eles colocavam a máscara de cera. Quando Paulo diz assim, olha, que nós precisamos ser sinceros, ele está dizendo, nós precisamos ser sem ceras. Tem muita gente com cera no rosto. Mas na hora da dor é que a gente vai conhecer. Íntegro tem que ver com aquele que é inteiro. Tem que ver com o quê? Com inteireza de coração, de vida. Aquela pessoa constante. Ele, Jó, não era dividido em pensamentos e atitudes. Hoje, falar de integridade, irmão, é falar de coisa escassa. É igual o mico-leão dourado. Teve um filósofo que há muito tempo atrás, eu estou lembrando de tudo hoje. Diz que ele andava ao meio-dia com a lanterna acesa. Ao meio-dia com a lanterna acesa. E teve alguém que chegou para ele e falou, por que você está andando com essa lanterna acesa? Ele disse, eu estou à procura de um homem íntegro, de um homem honesto. Integridade tem que ver com verdade, integridade tem que ver com fidelidade, integridade tem que ver com honestidade. A integridade de um homem e de uma mulher se revela por meio de 3 coisas, verdade, fidelidade e honestidade. Todas as vezes que você é fiel, meu amigo, você se revela como uma pessoa íntegra. Todas as vezes que você é leal, você se revela como uma pessoa íntegra. Mas eu sou leal a Deus. Mentiroso. Não há como eu dizer, eu amo a Deus sem amar os homens. 2 Coríntios 8, capítulo 21, o apóstolo Paulo diz, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos de Deus, mas também aos olhos dos homens. Não adianta eu dizer que sou íntegro diante de Deus se eu não sou íntegro diante de vocês. Às vezes, nós já chegamos a Deus com as nossas reservas. E integridade tem que ver com inteireza, ser inteiro. Quem sou eu? Eu sou tudo, eu estou aqui, ó. Sou eu estou entregue aqui no altar. Eu sou isso aqui, acabou. Isso é integridade, é ser inteiro. Mas tem gente que é cheia de reserva. Senhor, eu apresento ao Senhor minhas finanças, porque eu quero ganhar mais. Eu apresento ao Senhor minha profissão, porque eu quero ser promovido, quero ter um status melhor para a minha casa e minha vida. Eu apresento ao Senhor o mundo espiritual, porque eu quero ser mais espiritual também. Mas quando Deus quer tocar nos sentimentos dele ou dela, nas feridas interiores, no namoro ilícito, na pornografia, na saidinha escondida, na coisa... Ei, Senhor, perdão, a carne é fraca. Não é íntegro. Integridade tem que ver com inteireza, você se entregar por completo e acabou. De corpo, alma e espírito. Não só de alma e espírito, mas de corpo também. Senhor, eu sou esse aqui desnudado. Deus, quando olha para nós, Ele nos vê desnudado. Ele não nos vê vestidos como você está aqui agora, inclusive com as vestes morais. Ele te vê nu, porque Ele te conhece de dentro para fora. Sabe, queridos, toca, Senhor. Aumenta meu poder de oração profético, aumenta, não é, a minha saúde, eu quero, abençoa a minha saúde, livra-me para que nunca eu pegue Covid, abençoa para que nenhuma doença, nenhum mal, abençoa meu casamento, eu quero, Senhor, que de alguma forma, para isso a gente quer o sim de Deus, mas quando Ele entra lá dentro, começa a mexer com as nossas finanças, tu tem que contribuir, tu tem que ajudar o próximo, tu tem, o Senhor não leva mal. Lucas 16, 10 e 11, o evangelista diz, sabe o quê? Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Sabe o que é que ele está dizendo? Que não adianta eu falar para Deus, eu quero ser fiel só quando eu for muito, ou quando eu tiver muito. Quando sobrar, eu quero ser fiel. Quando eu for alguém, eu quero me entregar por completo. Não adianta isso. Quem é fiel no pouco, irmão. Quem é fiel no mínimo.
porque quando ele chegar no muito, ele também vai ser. Isso tem que ver com integridade, com inteireza, com entrega por completo. Colossenses 3,26 diz: tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração a Deus, como a Deus, e não aos homens. O que você faz aqui, você deve fazer como se estivesse fazendo a Deus, é de inteireza, de coração. Mas eu vou conhecer se realmente seu coração está aqui, enterrado aqui, vamos dizer assim, com relação à vida da igreja. Quando chegar a hora de você se coçar com as feridas, um caco de telha, foi o socorro de Jó, foi encontrar um caco de telha para coçar a sua lepra, que tomou do alto da cabeça à planta dos pés. Integridade, sabe? Miqueias 6,8 diz: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande em humildade com o seu Deus. Integridade. Qual área da sua vida ele ainda não tocou? Fala para mim. Qual área da sua vida ainda é carregada debaixo do obscurantismo? Qual área da sua vida está envolta, não é? Num invólucro, em algo que ninguém consegue romper? Qual área? Essas que são as questões, só vai sair daí de dentro no tempo da crise. Segunda característica de uma pessoa abençoada, a primeira é a integridade. Não é fácil ter integridade, mas também não é difícil. Basta eu querer. A segunda característica de uma pessoa abençoada, que nós tiramos aqui do próprio Jó, é que ele andava reto, ele era um homem reto. Sabe qual é a diferença de integridade para retidão? Que o reto, ele não se desvia nem para a esquerda e nem para a direita. Não se desvia. Escute, isso não tem que ver com inflexibilidade e achar que é rei, porque tem gente que fala: eu aprendi assim, só que eu não mudo nunca. Não tem nada com isso. Ele não se desvia daquilo que é reto no Senhor. O que é de Deus, o que vem dele, é reto. Estou lá. Jó em todos os aspectos da sua vida. E aqui eu quero que você leia o Jó capítulo 31. O cara era tão íntegro, que ele chega a dizer, sabe o que, irmãos? Lá no Jó capítulo 31 ele fala assim, olha só, no 31, versículo... Cadê? Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Ou seja, eu fiz uma aliança tão grande com Deus, tão forte, que eu não vivo atrás de mulheres. Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou da herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, e se o meu pé se apressou para o engano, que pese-me as balanças fiéis, e saberá Deus da minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semei eu, e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando a porta do meu próximo, então que a minha mulher não é se curve a outros homens e que eles a possuam. Olha o que é que o cara diz acerca da própria mulher. Se eu andei com falta de retidão, que outros abusem sexualmente da minha mulher. Olha o que é que ele chega a dizer. Eu não andei. Deus estava dizendo isso, Jó estava dizendo isso para Deus. Irmãos, andar reto tem que ver com andar na linha, não se permitindo desviar. Tem gente que qualquer coisa, vou desviar. Onde é que você está? Estou desviado, não sei nem o que é que eu vou fazer da minha vida, estou desviado. Irmão, você tem que desviar do mal, o que eu vou dizer daqui a pouco era outra virtude de Jó, mas desviar do Senhor? Ei, estou longe disso. Reto tem que ver com aquele que cuida de si mesmo e do seu coração. Esses dias atrás, para não ser mais sincero, por volta do ano 2007, teve um padre católico. Eu estou falando assim porque padre do espanhol é pai, né? Você não confundir. Que o cara chegou no meio da igreja, do templo lá deles, no ritual deles, e colocou 15 segundos a filmagem da Globeleza. Lá vou eu, lá, tchá, não sei o que e tal. Igual a filmagem da Globeleza. A igreja inteira
Aquelas senhoras, então, meu Deus, teve alguns senhores que... Aquelas senhoras, todo mundo se escandalizou. E a Globeleza ficou 15 segundos dançando. Aí, tem alguém aqui escandalizado? Ele perguntou. Ninguém levantou a mão, porque o povo é sempre assim. Tem gente que fala das coisas lá fora da gente. Para nós não vem, ai, que coisa, irmão. Ô, homem de Deus. Ninguém falou nada e levantou a mão. Ele disse, engraçado, vocês não falam nada, mas eu sei que vocês estão escandalizados. Eu acho que eu vou fazer isso qualquer dia desse aqui. Vou. Vocês não falaram nada, mas está todo mundo escandalizado. Agora passa o dia inteiro assistindo lá aquelas novelas, ensinando a traição, homem beijando na boca de homem, a fuleiragem maior do mundo, pornografia e tal, dentro da sua casa, e você não fala nada o dia todo. Quer dizer que a casa de Deus, quer dizer que a sua casa não é a casa de Deus? Olha que tapa na cara, gente. Às vezes a gente fica com esse negócio. Reto tem que ver com aquele que cuida da sua casa espiritual e da sua família. Sabe, Jó tinha essa característica, um homem abençoado. Quantos querem ser um homem abençoado, vamos lá? Eu também quero, eu estou aprendendo. A terceira característica de uma vida abençoada é temer a Deus. É o quê? A Bíblia diz que Jó era o quê? Um homem íntegro, sincero, né? Um homem que... reto, e um homem que temia a Deus. O que é temer a Deus, gente? É você ter medo de Deus? Muito tempo eu pensei que era isso, fosse isso. Quando eu me converti ouvindo um LP, que eu acho que não é nem da maior parte de vocês nem devem saber o que é isso, mas o LP tinha o nome de A Última Trombeta. Alguém aqui conhece esse LP? Olha, 3, 4, só os velhos. Olha lá, as duas velhinhas aqui, 2 velhinhos ali. Eu estava depois dele, irmão, bem depois, era criança. Né? Mas eu escutei aquele CD, aqueles LPzão, escrito A Última Trombeta. Irmão, esse era A Última Trombeta o nome. A Última Trombeta. Irmão, eu morri de medo de ir para o inferno. O CD retrata a volta de Jesus e o povo desesperado. E o povo sendo lançado no inferno. A gente ouvia aquilo, não tinha nada de imagem, mas a gente ouvia aquilo e começava lá o povo gritando, aquele maior sofrimento, como se o cara, irmão, e aquilo eu passava na cabeça tudo. E eu falei, Senhor, irmão, pensa no medo de ir para o inferno, era o que eu tinha. Para mim foi importante porque o temor gerou amor por Deus. Mas temer a Deus não tem nada que ver com ter medo de ir para o inferno, ter medo de ser castigado. Eu temo ao Senhor. Qual o seu temor? Eu temo Ele, não me castiga. Não é isso. Isso é ter medo. Você pode ter medo de cobra, de bicho, de sapo, de não sei. Tem gente que vê um sapo e desmaia. Tem uma irmã que está me assistindo aqui mesmo que ela faz isso. Ela estava de manhã conosco, mas não pôde estar aqui agora. Ela se vê um sapo aqui, ela cai durinho no chão aqui, grita e sai rolando. Uma cobra, então, não pode nem falar o nome. Mas temer a Deus tem que ver, sabe com o quê? Com respeitar a Deus. Temer a Deus tem que ver com honrar a Deus. E muito mais profundo do que isso, temer a Deus tem que ver com esperar em Deus. Olha só o que a Bíblia diz, Salmo 144, 11. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Salmo 34, 11. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Temer a Deus não é sentimento. Não é sentimento. É algo que eu posso aprender todos os dias. Temer a Deus eu estou aprendendo por meio da palavra. O companheiro sou de todos os que temem e dos que guardam os teus preceitos. Quando você teme a Deus, você recebe sabedoria de vida. Provérbios 1,7 diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Mas Jó, o próprio Jó, no capítulo 28, versículo 28, ele diz que a sabedoria ninguém pode comprar, nem com ouro, nem com nada. A sabedoria do Senhor é o temor, é o princípio, o princípio, Provérbios 1,7,
que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas Jó diz no capítulo 28, versículo 28, que Jó, ele fala que na verdade a sabedoria é o temor ao Senhor. Temor tem que ver com aquilo que eu aprendo, tem que ver com sentimento. Provérbios 14, 27 diz, o temor do Senhor é a fonte de vida para evitar os laços da morte. Tem muita gente que vai morrer, não é por outra razão, é porque não teme a Deus. Você vê que aqueles filhos que são desobedientes a pais e mães, os dias serão abreviados. Se eu viver 65, vai viver 55. Porque desonraram. Temor tem que ver com honra, com respeito. E por último, e eu quero encerrar com a última, quarta virtude de um homem íntegro, de um homem que Deus deu o testemunho dele. Deus chega e diz, Jó era um homem que se desviava do mal. Sabe o que é desviar do mal, irmãos? Ele está vindo ali, e eu fujo para cá. Muito tempo atrás eu trouxe uma palavra que tinha por título o seguinte, não seja curioso para o mal. Porque eu aprendi, sabe o quê? Um dia eu estava, aqui ó, morava no setor Pessu, e vim para a melhor cidade do DF. Mas enquanto eu morava lá, uma época deu uma briga numa quadra, e alguém que estava dentro de na quadra, uma das quadras lá, não vou dizer, e alguém que estava dentro da casa, correu para ver o que era. Na hora que ele abriu a janela, foi alvejado com um tiro dentro do olho, caiu morto na hora. Tem gente que na hora que vê o mal, ele corre para cima. É meu primo, às vezes pode ser um jumento atropelado. Desviar-se do mal, meu amigo, é não brincar com o pecado. Provérbios 14, 16 diz, o sábio teme ao Senhor e desvia-se do mal, mas o tolo, ele age com impetuosidade e sem refletir. Depois bota a culpa em todo mundo. Foi fulano, foi ciclano, transfere para os outros. Ele não diz, eu fui o culpado, a minha culpa e minha tão grande culpa. Ele não diz isso, ele fala, foi os outros. Foi o cinegrafista, foi o fulano, foi a fulana, foi minha mãe, foi meu pai, mas o sábio, ele desvia-se do mal. Salmo 37, 27 diz, desvia-te do mal e faz o bem, e sempre terás onde morar. O problema é que os homens vê o dia de hoje, ele não vê amanhã, ele não vê que ele tem uma geração que ele está deixando. Se eu morrer e a minha geração se perder, eu nunca fui um bom pai. Por isso que muitas atitudes eu tomo hoje, como Jó, olhando para a minha geração. Jó, todos os dias oferecia holocaustos em favor da vida dos seus filhos. 1 Tessalonicenses 5, 22, Paulo diz, afasta-te de toda forma do mal. Ei, tem uma aparência de mal? Sai fora daquilo. Está tendo uma conversa? Sai fora daquilo. Está tendo a reunião? Sai fora daquilo. Está tendo uma cantada? Sai fora daquilo. Teve uma aparência, não é nem o mal, mas teve uma aparênciazinha do mal, sai fora daquilo, irmãos. Seja como Jó, que se desviava do mal em toda a sua caminhada. O sábio desvia-se do mal. Eu quero encerrar contando uma ilustração de um jovem casado que chegou no serviço e ele assediado por muitas mulheres. Também hoje acontece, né? Mulheres assediadas por muitos homens, principalmente no ambiente de serviço. Dá demais isso. Aí ele chegou para o patrão dele e falou assim, cara, eu casei agora recentemente, mas sinceramente, eu estou sendo assediado por tantas mulheres. Não sei o que é que eu faço. Aí o patrão dele disse assim, rapaz, sai fora disso. Isso não vem da parte de Deus, meu amigo. Você é um homem cristão. Sai fora dessa caminhada, não dê atenção a esse tanto de mulher que está te assediando. Sai fora dessas damas. Aí o jovem casado respondeu com ironia. Ah, mas a Bíblia está escrito lá, né? Há muita sabedoria em Números. Ele fez uma chacota com um livro de Números, né? Ele não tem um livro que é Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, não é assim? Aí ele fez uma chacota. Ah, mas muita sabedoria, há muita coisa boa em Números. Aí ele falou, realmente, há números, há muita coisa boa em Números, não é? Mas com certeza,
há mais sabedoria em Êxodo do que em Números. Sabe o que significa? Êxodo é saída. Há mais sabedoria em Êxodo do que em Números. O que eu quero falar para você? Desvia-se do mal, desvia-te do mal. Essas 4 virtudes são virtudes de um homem e de uma mulher abençoados. Não é para ser abençoado, é porque já são abençoados. Então eu quero orar com você essa noite, mas eu quero que em nome de Jesus, irmãos, você se entregue inteiramente, que haja integridade em seu coração e em sua vida hoje.